iniciar esta semana um propósito de 52 semanas de decisões certas. Eu estava falando com a Viviane há minutos atrás que não são poucas as pessoas que estão frustradas na sua fé, mesmo no universo dos evangélicos, dos cristãos, em geral, pelo fato de terem tomado decisões erradas. E você sabe, decisões erradas traz resultados errados e, consequentemente, ficam frustrados, irritados, desanimados, culpam a Deus, culpam a família, culpam a igreja, culpam ao governo e perdem oportunidades. Serão 52 semanas de decisões certas e para isso você terá que ser forte para obedecer a palavra de Deus. Quando a gente fala de decisões certas, na minha mente logo vem a pessoa de Neemias. Eu tive o privilégio de adquirir uma Bíblia aos 14 anos de idade, quando comecei a ler as Escrituras Sagradas e aprendi muito com Neemias. Inclusive nas minhas primeiras dificuldades na vida cristã, como perseguição, críticas, escárnio e oposição por parte de familiares, eu me apeguei muito a uma frase que Neemias pronunciou quando disse: a alegria do Senhor é a nossa força. E eu vou procurar falar cada semana sobre Neemias, algo que ele fez e que mudou a história do povo de Israel e certamente vai mudar a história da sua vida. Neemias capítulo 1, versículo 1 ao 3 diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Kislev, no ano 20º, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas ao fogo. Há coisas aqui que nos chamam a atenção, que eu gostaria de falar com você. Fiz algumas anotações. E a primeira é que você, como eu, podemos escolher nos acomodar em condições favoráveis ou desfavoráveis. Ou não, essa escolha é nossa. Neemias, ele estava no palácio, na fortaleza, servindo ao rei, como vamos ler nos versículos seguintes. Ele era de extrema confiança, copeiro do rei, quer dizer, ele comia, ele bebia, ele vestia e ele morava e desfrutava do melhor naquela época. Mas ele, porque estava bem espiritualmente, ele não se acomodou com aquelas condições favoráveis. Há outras pessoas que se acomodam com as condições desfavoráveis, seja de miséria, de insegurança, de dor, de humilhação. No caso de Neemias, ele não estava acomodado. E a primeira lição que a gente tira desta leitura é que quando nós estamos bem espiritualmente, quer dizer, a nossa comunhão com Deus, você tem um relacionamento estreito, íntimo, pessoal com Deus, independentemente do lugar, independentemente das pessoas com quem você convive, trabalha, lida, independentemente dos bens, das conquistas ou da ausência de certos bens, você não se acomoda, você não tem medo de sair da zona de conforto, e isso nós vamos ver mais adiante. A segunda coisa é que Neemias, ele estava nessa posição favorável no palácio, desfrutando do melhor, mas ele se interessou, ele procurou saber qual era o estado do seu povo e da cidade, do país que Deus havia escolhido para o seu povo. E ele perguntou, ele procurou saber, ele se interessou. E a resposta foi chocante, né? Quando disseram para ele que Jerusalém, o restante do que ficaram do cativeiro, estava na província em grande miséria e desprezo. Quando Neemias escutou isso,
ele tomou decisões, ele tomou 3 decisões, que nós vamos ler e falar mais ao respeito na semana que vem. Mas veja que ele entendeu que a situação de miséria e a situação de desprezo que o povo estava vivendo, pelo fato de Jerusalém ter as suas muralhas fendidas e as portas queimadas pelo fogo, era um reflexo do espiritual daquele povo. Ele sabia que o resultado físico é reflexo do resultado espiritual. Então, a segunda coisa que me chama a atenção é que ele, mesmo sendo de extrema confiança do rei, ele depositava a sua confiança em Deus e não se acomodou, mas se importou com aquelas pessoas, o seu bem-estar espiritual, físico, porque ele tinha consciência que o físico depende do espiritual, o material depende do espiritual, o emocional, o familiar, o sentimental depende do espiritual e não ao contrário, como muitas pessoas fazem, priorizam o sentimental, o financeiro, o familiar, o profissional e despreza o espiritual. Aí, já sabe, tomou decisões erradas, os resultados serão de derrota e frustração. Ele não aceitou que a cidade de Jerusalém estivesse em ruínas, sem proteção e sem segurança. Ele sabia que aquelas portas ou os portões queimados, as muralhas em ruínas e a cidade em grande miséria, como diz no versículo 3, e desprezo, era o reflexo da vida espiritual. Meu amigo, minha amiga, olhe para dentro de você e tome essa decisão aí agora. A decisão, agora mesmo, de não mais continuar acomodado. Você pode, inclusive, repetir comigo. Eu tomo agora a decisão de não mais me acomodar com esta situação ou na minha vida espiritual. Tome essa decisão aí agora e priorize a sua vida com Deus, a meditação na palavra de Deus, a oração, a sua ida à igreja aos domingos, às quartas-feiras. Invista no seu relacionamento com Deus, porque Neemias tinha um relacionamento com Deus, a gente vai aprender semana que vem, você vai ver o que ele fez. Ele se importou com o bem-estar das pessoas, o bem-estar espiritual, que iria refletir e refletiu na vida física, né? Então, invista na sua vida espiritual. Tome essa decisão e a sua vida será reconstruída. E não esqueça, Deus, Ele começará a parte dele quando você terminar a sua. Semana que vem nós voltaremos com mais uma meditação nessas 52 semanas de decisões certas. Até lá!